trabalha em assuntos ligados também com biologia, sobre o qual ele vai nos falar. Então, sem mais, eu passo a palavra para o professor Moisés. Todos podem me ouvir lá no fundo também? Tá bom? Eu vou pedir desculpas a vocês de falar sentado, que eu realmente não costumo fazer, mas é mais ou menos ordem médica, então vou ter que ficar sentado. Bem, muitas vezes se disse que o século XX foi o século da física e o século XXI será ou é o século da biologia. Mas quem diz isso não sabe realmente está dizendo. Poderíamos dizer que o século XXI pode ser chamado século da biofísico-química, matemática e computacional. Ou seja, é preciso uma combinação disso tudo realmente para nós avançarmos na fronteira da física atual, da biologia atual, que se toca muito de perto. E o que eu vou contar a vocês é motivado por uma pergunta que é típica de um físico. A gente tem uma curiosidade, pessoalmente, ilimitada. Então a pergunta é: como funciona a vida? Essa é a ideia básica. E eu vou apresentar o ponto de vista de um físico sobre a resposta a essa pergunta, e obviamente terá de ser, eu acho que caiu aqui o microfone, tem que colocar na lapela, não é isso? Pode me ajudar, talvez. Bom, é uma maneira que terá de ser bastante sumária. Então, ficam prevenidos de que é uma simplificação considerável do assunto, mas procurando realmente chegar aos pontos centrais, às coisas mais importantes que, pelo menos, eu aprendi sobre isso nos últimos anos. Bem, então, essa é a pergunta: como funciona a vida? E a coisa talvez mais importante de todas que a gente precisa aprender para responder essa pergunta é algo que foi criado por Darwin em 1859, que é a teoria da evolução baseada na seleção natural. Isso significa, às vezes se diz, a sobrevivência dos mais aptos. É um pouco mais correto dizer a não sobrevivência dos menos aptos. Bem, uma outra coisa que se diz muitas vezes para diferenciar física de biologia é que biologia é uma ciência que envolve história, evidentemente, em particular através da evolução. E a física não. Isso não é verdade. A cosmologia é uma parte da física que exatamente tem a ver com a história do universo. A diferença fundamental é outra. É que na biologia é crucial levar em conta o que se chama de teleologia. Significa que os organismos vivos, eles têm um projeto. E o projeto é, de certa forma, perpetuar a vida através da reprodução. Richard Dawkins introduziu essa ideia do gene egoísta. E a ideia por trás disso é que o organismo é uma espécie de, digamos, algo que o gene utiliza para se propagar até a geração seguinte. Então é a perpetuidade do gene que conta, e o organismo é um intermediário nisso. Enfatizando aquilo que eu falei sobre Darwin, o geneticista Theodore Dobzhansky disse algo que, quanto mais, pelo menos eu aprendo sobre biologia, mais
fica evidente que é crucial. Nada na biologia faz sentido a não ser levando em conta a ideia da evolução. E vocês verão vários exemplos disso. Mas só para dar um inicial, é claro que para a sobrevivência em face a predadores, é extremamente importante a acuidade dos sentidos. Então, o nosso olho, por exemplo, ele detecta até um único fóton, mas, digamos, manda uma mensagem para o cérebro já, que realmente revela a detecção de luz, com nada mais do que entre 5 e 10 fótons, que é uma quantidade de energia fantasticamente pequena. O nosso ouvido, ele responde a uma onda sonora que, digamos, na etapa final que vai transmitir o impulso ao cérebro pelo nervo auditivo, produz um deslocamento de um raio de átomo de hidrogênio. Então imaginem que sensitividade fantástica. Isso é o resultado da evolução atuando ao longo de centenas de milhões de anos. Bem, um físico que teve um papel importante na história da biologia, Schrödinger, deu uma série de conferências que depois foram publicadas em livros, cujo título era O que é a Vida?, em 1947. E naquela época não se sabia realmente qual era a estrutura molecular de um gene. Se conhecia a genética, as leis de Mendel, etc., e a transmissão hereditária. Ele queria entender como é que se transmitia algo com estabilidade necessária de geração a geração e invocou a mecânica quântica e explica a estabilidade de um cristal, um sólido. Mas a ideia dele é que o gene seria uma espécie de cristal aperiódico. Isso, hoje em dia, nós podemos pensar em termos do que se chama um biopolímero, que nós vamos ver que é básico na explicação do funcionamento da vida. Todos sabem da contribuição de Watson e Crick. Crick, aliás, era um físico, em 1953, que foi a estrutura do DNA, o ácido deoxirribonucleico, que Crick anunciou a estrutura da dupla hélice, aparentemente com um grande estardalhaço num pub em Cambridge, dizendo que ele e Watson tinham descoberto o segredo da vida. Bom, isso era bastante exagerado, embora fosse importantíssima a descoberta deles. Mas eles descobriram parte do segredo, algo que está ligado ao que hoje chamamos o genoma. E numa comparação que não é muito boa, o computador é um pouco como o software, o programa da célula, que é o genoma. Além disso, explicaram dessa forma imediatamente uma característica fundamental da vida, que é exatamente a capacidade de replicação, de reprodução, permitindo, não é uma clonagem exata, mas permitindo mutações, embora elas tenham que ser extremamente raras, para que a seleção natural funcione. E aí já aparece que há um papel dual de acaso e necessidade, que é, aliás, o título de um livro de Monod. Bem, mas há uma outra parte fundamental da estrutura do ser vivo, que é o fenótipo. O organismo cresce e funciona através do que chama o metabolismo. O metabolismo é ligado a cadeias extremamente complexas de reações bioquímicas e ele representa, do ponto de vista da mecânica estatística, um sistema aberto, ele está sempre interagindo com o ambiente e muito longe do equilíbrio.
Bem, então, uma das perguntas de Schrödinger era: de que é que se alimenta o organismo? Não é realmente de matéria. A matéria que substitui algo que já existe não tem uma vantagem especial por ser matéria. E não é, embora as pessoas cuidem muito das calorias, também não é energia. Mas o que o organismo realmente se alimenta, como o Schrödinger chamou a atenção, é de ordem tirada do ambiente, ou como Rioan chamou isso, negentropia, entropia negativa. Entropia significa desordem, então ordem é a negentropia. Essa ordem, que tem exatamente a ver com a natureza dos alimentos e daquilo que, tanto para plantas como animais, está ligada a essa ordem das moléculas produzidas, resulta dessa interação com o meio ambiente, e a fonte disso tudo é o quê? É o Sol. O Sol é realmente que alimenta toda a vida na biosfera. E é uma espécie de combustível biológico, se quiser a gasolina que produz essa energia, que é uma reação de conversão de uma molécula chamada ATP, ou trifosfato de adenosina, em difosfato e mais um fosfato inorgânico, que se chama então processo de hidrólise do ATP. As reações químicas, elas dependem fortemente do fenômeno de catálise. Elas não ocorreriam com a velocidade necessária no organismo se não fosse pela presença de catalisadores, enzimas que são extremamente específicas. Elas aumentam a velocidade de reação de uma reação química por muitas e muitas ordens de grandeza. E outra característica do fenótipo é a sua auto-organização, que tem um papel de regulagem também, chamada homeostase. Uma maneira de descrever isso é que o organismo funciona como se chama hoje um sistema complexo adaptativo e requer realmente uma certa complexidade, no sentido mais simples da palavra. O organismo vivo requer, no mínimo, da ordem de centenas de genes e cadeias de milhares de reações bioquímicas acopladas. Essa regulação se manifesta pelo controle da expressão dos genes, que nós vamos voltar a falar dele daqui a pouco, e vários tipos de processos de transporte intracelular, a capacidade de se autoconsertar quando ocorre algum defeito, algum dano no organismo. É muito importante reconhecer que, para entender como funciona a vida, é necessário realmente entender isso em vários níveis diferentes. E isso está sendo chamado aqui de pirâmide da vida. No nível mais baixo, digamos, o nível molecular, os processos envolvem essa cadeia que começa com os genes, o DNA, que representa a armazenagem da informação biológica. O processamento disso é a produção, que chamamos RNAs mensageiros, a partir do DNA, e a partir dos quais são construídas as proteínas, que vão ser o principal objeto dessa palestra, e a execução desse processo envolve muitas outras moléculas que são metabólicos e o combustível, que é o ATP. Isso é no nível molecular, e daí se passa de genoma para transcriptoma, para proteoma, para metaboloma. Mas o nível seguinte de organização envolve algo que nós vamos ver, que são uma espécie de mini-circuitos de regulação, chamados motivos, caminhos metabólicos, que por sua vez se organizam em módulos funcionais mais complexos, como uma rede, e finalmente vão à organização de grande escala, que vai desde a organização de órgãos até o organismo como um todo,
até a sua interação com todo o resto da biosfera, então no nível de populações. E a seleção natural, ela afeta o que está aqui, mas ela atua lá no topo, ela atua sobre populações. Então tudo isso acaba se ligando de cima para baixo e de baixo para cima. E isso sugere dois métodos de abordagem complementares. O método que frequentemente se chama reducionista, ao qual os físicos são mais acostumados, faz a coisa partindo de baixo para cima. Então isso é hoje em dia chamado a biologia molecular da célula. Mas, nos anos recentes, se enfatizou cada vez mais a ideia de partir de cima para baixo. Isso, então, é biologia de sistemas e módulos. Então, hoje em dia se chama isso de biologia modular da célula. E a gente precisa de ambas as ideias em combinação. Mas nós vamos começar na tradicional biologia molecular, partindo então do proteoma. Então, aí vem o conceito-chave das moléculas que são fundamentais, as proteínas, que são aquelas que são responsáveis pelo fenótipo. E elas são realmente os atores principais do comportamento da célula. Aqui está uma frase de Bruce Albert, um artigo bem recente. Sabemos agora que quase qualquer processo importante numa célula, ele é executado por conjuntos de 10 ou mais moléculas e proteínas. Então, praticamente toda a vida da célula depende de proteínas. Nós não vamos estudar tanto essas associações de muitas proteínas, nós vamos chamar atenção sobre proteínas individuais que têm um papel-chave. Então, quais são as funções das proteínas? São muito mais do que está listado aqui, mas só para dar uma ideia da variedade de funções, elas têm um papel na estrutura da célula, que vai desde a forma da célula, e mudanças de forma e movimento, isso através do que se chama o citoesqueleto da célula, vamos voltar a isso. Elas têm um papel essencial de enzimas para produzir catálise. Elas são responsáveis pela motilidade, então um conjunto de proteínas muito importantes, nós vamos falar bastante delas, são as proteínas motoras, defesa contra, por exemplo, a produção contra anticorpos de reparação e conserto, tudo isso são proteínas. Regulação, como eu falei, por exemplo, através de hormônios, mas muito mais do que os hormônios, tudo isso são proteínas. Transporte através de membranas, por exemplo, através de canais iônicos, novamente são proteínas. Comunicação, tanto dentro como entre células, e transdução de sinais externos para dentro da célula. E todo o controle da vida da célula, como ela evolui ao longo, desde a sua divisão celular até, eventualmente, o que se chama apoptose, o suicídio celular. Então, o que são as proteínas? Elas são macromoléculas, são polímeros formadas de 20 aminoácidos diferentes. E, tipicamente, uma proteína tem cerca de 300 desses monômeros ou unidades, que podem ser um pouco mais do que monômeros. Bom, isso daria, por combinação, até da ordem de 20 a potência 300 proteínas possíveis. Mas as células utilizam apenas uma fração pequeníssima, cerca de 100 mil proteínas que foram selecionadas exatamente pela seleção natural. E outra coisa extraordinária, a função de uma proteína é determinada pela sua forma geométrica. Então é geometria, a matemática tem um papel central, a geometria determina a função, e vamos ver também alguns exemplos. E, mais ainda, a forma de uma proteína, quando ela é produzida, ela se dobra espontaneamente até atingir a forma correta. Bom, então, as proteínas têm o que a gente
pensaria em ser uma espécie de inteligência fantástica para fazer isso tudo. Como é possível explicar, então, essa fantástica inteligência das proteínas? Bom, grande parte da resposta vem da física, começando pelo conceito do movimento browniano. O movimento browniano foi descoberto por um botânico, Robert Brown, em 1827. Ele estava examinando uma suspensão de grãos de pólen na água ao microscópio e percebeu que esses grãos de pólen estavam executando uma espécie de dança extremamente rápida e irregular, ao acaso, e pensou que se tratasse de alguma forma de vida. Mas ele percebeu que a mesma coisa acontecia com grãos de poeira. Então, não era um fenômeno, achou ele, que era de origem realmente biológica. Acontece, curiosamente, que nós vamos ver isso. O movimento browniano é essencial para a existência de vida como nós conhecemos. Se não fosse ele, não existiria vida. Então, realmente, embora Brown não tivesse ligado isso à vida, nós sabemos hoje que é realmente um ingrediente essencial da vida. Quem tratou a teoria do movimento browniano, eu falei sobre isso aqui no ano passado, foi Einstein, em 1905, estudando a teoria das flutuações e a difusão de uma substância e outra que tem a ver bastante com o movimento browniano. Bom, o movimento browniano tem origem na agitação térmica das moléculas, em particular na suspensão na água, são moléculas de água que estão bombardeando a partícula de pólen de todos os lados com velocidades elevadas em todas as direções e uma distribuição de velocidades. Então, a resultante desse bombardeio é exatamente esse movimento extremamente irregular, que é o movimento browniano. E o conceito seguinte, que também tem a ver com isso, foi introduzido por Maxwell, o mesmo Maxwell da teoria eletromagnética da luz, em 1871. É a ideia do demônio de Maxwell, que ele apresentou como se fosse uma espécie de paradoxo de violação da segunda lei da termodinâmica. Então, aqui está a ideia. Vamos pensar num recipiente que contém um gás, que está dividido ao meio aqui por uma partição. Essa partição tem um alçapão que pode ser aberto e fechado com dispêndio mínimo de energia. E aqui está o demônio de Maxwell, que é capaz de enxergar as moléculas. Ele pode até iluminá-las para isso e ver em que direção e com que velocidade elas estão se movendo. Então, a ideia da segunda lei da termodinâmica é que, para uma temperatura dada desse recipiente, vai haver uma distribuição de velocidades das moléculas em equilíbrio e, espontaneamente, isso não se quebra. Mas o demônio consegue quebrar fazendo o seguinte: quando ele vê uma molécula que está vindo da direita para a esquerda com a velocidade maior do que a média, porque essa distribuição de velocidades permite que haja velocidades até bem elevadas, ele abre o alçapão e a molécula passa da direita para a esquerda. Ele, como super-homem, tem visão de raio-x, então ele vê as moléculas do lado esquerdo também, e quando ele vê uma que está vindo nessa direção da esquerda para a direita, que é muito lenta, ele abre e deixa passar da esquerda para a direita. Então ele vai concentrando as moléculas lentas à direita e as rápidas à esquerda. Ora, a gente sabe que a temperatura é uma medida da energia cinética média. Então o que ele fez com isso foi criar uma diferença de temperatura. Do lado esquerdo a temperatura vai ser mais alta do que do lado direito, essencialmente sem despender energia para isso. E ele viola com isso uma das formulações da segunda lei da termodinâmica. Ele também poderia, em princípio, concentrar todas as moléculas de um lado só, né? Como se aqui a metade direita daqui do auditório, de repente, o ar todo sumisse e fosse só para o lado de cá, que eu espero que não aconteça. Bem, então, essa é a ideia do demônio de Maxwell. Com isso ele cria ordem
viola a lei do aumento da entropia, e esse paradoxo aparente foi refinado depois por Szilard em 1929, e considerou um gás nesse mesmo recipiente formado de uma única molécula, que pode estar à esquerda ou à direita, isso já basta para o argumento. Bem, então, a ideia é tentar explicar que há sim um aumento de entropia, e Brillouin, em 49, propôs que isso acontece porque o demônio precisa adquirir informação sobre as velocidades, e direções e magnitudes. E para isso, em particular, ele precisa iluminar a molécula, isso produz um aquecimento e acaba levando ao aumento de entropia. Bom, esse argumento não era correto. Em 61, Landauer e Bennett, depois de 82, mostraram que a entropia aumenta sim, mas pelo fato de que o demônio tem uma memória, onde ele armazena a informação, e essa memória precisa ser apagada, ok? Para que venha nova informação, e ao apagar a informação, que a entropia aumenta. Isso foi um dos princípios do que hoje se chama a teoria da informação, em particular informação quântica, mas eu não vou entrar nesse aspecto. Muito bem. Um demônio precisa ser pago, né? E cobra um salário bastante alto. Então, dentro da ideia da terceirização e automação, seria muito conveniente ter um demônio automático. Então, essa ideia foi proposta por Smoluchowski em 1912 e popularizada por Feynman nas suas belíssimas aulas ou curso de física básica, volume 1, onde ele dá uma dedução da segunda lei da termodinâmica baseada nisso, que eu recomendo fortemente a qualquer um de vocês aqui que não tenha lido ainda. A ideia é do demônio automático. O demônio automático é chamado hoje em dia de uma catraca browniana ou catraca térmica. Bom, o que é uma catraca? Alguém que chega à minha idade passa no ônibus sem pagar a passagem através da catraca, né? Catraca, então, é aquele mecanismo que tem no ônibus que só deixa o passageiro passar. Quando ele paga, só gira num sentido, ok? E a menos que ele tenha uma certa idade, que eu não vou comentar qual é. Bom, então, essa catraca aqui é uma roda dentada, que tem aqui um retentor e uma molinha que prende o retentor contra ela. Então, pela construção, ela só pode girar num sentido único. E ela está ligada com esse eixo a um catavento desse lado. E aqui, digamos que a gente tem dois recipientes com gás. Inicialmente, vamos pensar na mesma temperatura. Então, o movimento browniano vai produzir colisões com as pares do catavento e, por esse mecanismo do eixo, são transmitidas para o lado de cá, mas a catraca só pode girar num sentido. Então, as flutuações brownianas vão acabar fazendo com que essa catraca, de uma maneira extremamente irregular, vá girando. Se eu coloco aqui uma polia, suspendo um peso suficientemente pequeno, pode ser uma pulga, vai acabar levantando esse peso, e eu tenho dois recipientes a uma temperatura única que estão produzindo trabalho, violando de novo a segunda lei da termodinâmica. Aqui está uma representação mais pictórica aqui da catraca. Bom, o que é que está errado? Então, para começar, eu preciso ter um retentor preso a uma mola para que o dente sempre prenda aqui nesse retentor, porque caso contrário, essa roda dentada, se girar livremente, ela pode girar num sentido como no outro. E eu preciso ter um amortecimento que é necessário, porque, de novo, se as colisões do retentor com a catraca fossem elásticas, ele pularia pela colisão elástica, conservaria energia e, de novo, permitiria escorregar nos dois sentidos. Então, é preciso que amorteça, haja atrito nesse contato, isso acaba aquecendo essa rodinha. Bom,
Então, pode-se verificar usando a ideia da distribuição de Boltzmann e, de fato, eu não posso ter uma violação da segunda lei pelo seguinte: se eu gasto uma energia pequena para desligar um dente ou engatar o dente, então a probabilidade de avançar a catraca é, pela colisão com o catavento, o fator de Boltzmann é a menos essa energia dividido por K, portanto, de Boltzmann vezes a temperatura do lado direito. Mas do lado de cá eu também tenho colisões do mesmo modo que vão afastar o retentor e permitir que a catraca gire no sentido errado, e a probabilidade é a menos essa mesma energia, que é a energia de andar de um dente para frente ou para trás, dividido por K vezes T2, onde T2 é a temperatura nesse compartimento. Então, se T1 igual a T2, a probabilidade de avançar ou voltar para trás é a mesma e a máquina não funciona. Mas se T1 é maior que T2, funciona sim e, como mostra Feynman, obedece à segunda lei, funciona realmente numa máquina técnica. Além disso, se eu coloco aqui essa carga, ela produz um torque L. Se eu chamo θ a rotação de cada dente de um ângulo para avançar ou retroceder, o trabalho para isso é L θ. A probabilidade do lado de cá não muda, mas do lado de T1 ela passa a ser, porque agora eu tenho que ter uma colisão que forneça energia epsilon mais L θ. Então muda para esse valor, e eu posso agora considerar T1 igual a T2, e eu pergunto o que é que acontece nesse caso. Bom, devido a essa diferença entre T1 e T2, vai haver uma rotação, uma velocidade angular que é proporcional à diferença T1 menos T2. Se eu ponho em evidência esse fator E menos epsilon sobre KT1, sobra aqui E menos L θ sobre KT menos 1, que é uma função extremamente assimétrica do L, do torque, que é a carga aqui. Num sentido, para L positivo, esse fator tende a zero rapidamente, e isso aqui tende a uma velocidade constante. Mas no outro sentido, isso cresce exponencialmente. Então, que é o sentido justamente para o qual ela foi fabricada. Então, o que esse sistema faz é retificação, ele funciona como um retificador das flutuações térmicas. Ele favorece as flutuações que fazem girar a catraca somente no sentido original. Então, essa é a ideia-chave, e a catraca térmica, então, gera um movimento unidirecional, retificando o movimento browniano, retificando as flutuações brownianas. Bem, as proteínas se comportam como demônios de Maxwell, retificando flutuações brownianas. Eu vou dar vários exemplos disso. Quem primeiro aparentemente formulou essa ideia, eu não encontrei nada antes disso na literatura, foi Jacques Monod, naquele livro que eu já citei, embora de uma forma muito incipiente. E essa ideia foi enormemente, evoluiu muito mais e foi muito mais, digamos, formalizada e entendida nos anos mais recentes. Bom, então vamos começar vendo exemplos do que acontece graças a essa retificação. E o primeiro exemplo tem a ver exatamente com aquele modelo de dobramento espontâneo de uma proteína. A proteína vai se formando a partir do DNA, RNA mensageiro, etc., e ela precisa ir adquirindo a forma certa. Então, essa forma eu posso pensar que é algo que está ligado a uma digamos, paisagem, no sentido de um espaço de fase gigantesco, que tem a ver com a energia livre, e o que acontece é mais ou menos parecido com o conceito que hoje em dia é chamado vidro de spin, em que
é preciso encontrar nessa paisagem as regiões que são as mais energeticamente favoráveis. Bom, isso demoraria um tempo fantasticamente longo se não fossem as flutuações brownianas. As flutuações brownianas facilitam essa busca devido às colisões com a molécula, e isso não é toda a história, elas são assistidas por outras proteínas que se chamam chaperones, mas elas são muito importantes. Então aqui está uma simulação de dobramento espontâneo de uma pequena parte de uma molécula de proteína, em que vocês estão vendo essencialmente o bombardeio browniano modificando essas formas, até que ela vai reconhecendo quais são as formas que são, digamos, metastáveis, mas são mínimos locais melhores para a energia, ou a energia livre nessa paisagem. Então aqui formou, por exemplo, uma parte do que se chama uma alfa-hélice, que é uma estrutura muito importante de proteína. Então as proteínas motoras, que nós vamos ver vários exemplos delas, são máquinas moleculares. Hoje em dia falamos muito de nanotecnologia. Essa é a nanotecnologia de Darwin, ou se quiserem, da natureza, que criou essas máquinas fantásticas através da evolução. Elas têm a capacidade de converter diretamente energia química molecular em trabalho. Bom, com isso, acontece sim que entropia pode inclusive decrescer, desde que isso envolva regiões espaciais pequenas e intervalos de tempo pequenos. A termodinâmica vale para sistemas macroscópicos grandes e intervalos de tempo longos, mas em pequenas regiões de espaço-tempo pode haver decréscimo de entropia. Isso hoje em dia é quantificado através de um teorema, primeiro formulado por Evans e Searles em 94, chamado teorema de flutuação. Em particular, resolve o chamado paradoxo de reversibilidade de Loschmidt, e isso dá uma maneira precisa de quanto é essa violação. Há uma verificação experimental direta disso, usando um instrumento muito importante chamado pinça óptica, ao qual vou me referir daqui a pouquinho. Bom, então vamos ver um exemplo agora de proteína motora, não exatamente ainda uma proteína motora, mas é o exemplo mais simples possível, talvez, de motor devido à catraca browniana, que é o motor de polimerização. Então, eu falei de citoesqueleto. O citoesqueleto na célula é formado por uma série de filamentos diferentes, e os mais importantes são filamentos chamados filamentos de actina. Então, nesse caso, o monômero se chama actina, e se eu tenho esses monômeros numa solução em concentração suficiente, eles se polimerizam e produzem tipicamente pares de filamentos enroscados um no outro, como se fossem dois polares de pontas que se enroscam em forma de hélice. Então, a partir dos monômeros em solução, a polimerização, quando se agregam polímeros, monômeros ao polímero. E também ocorre despolimerização. Muito bem. Então, aqui está um exemplo de como isso pode produzir movimento empurrando um objeto. O que acontece? Vocês vão ver isso acontecer aqui. Pelas flutuações brownianas, há um deslocamento em que se afasta essa extremidade e entra, se agrega um novo monômero. O monômero que se agrega, ele se liga por ligação química ao resto do polímero, e isso é o efeito catraca, ele não se desliga tão facilmente. Então, o que acontece é que ele vai empurrando esse objeto, embora com flutuações, às vezes vai para a esquerda, às vezes para a direita, mas em média ele consegue empurrar, e aqui está uma simulação desse efeito. Então, de novo, vocês estão vendo que essa esfera vai acabar se deslocando em média, mas através dessas flutuações brownianas. Isso, então, tem uma aplicação imediata ao movimento de bactérias chamadas Listeria monocitogênicas,
que eu não recomendo a ninguém ser contaminado por elas, porque seria muito desagradável, mas elas produzem, infectam as células e elas são fantasticamente espertas. Elas conseguem penetrar na célula e mobilizar o próprio núcleo da célula invadida para produzir actina. Essa actina produz uma espécie de cauda na bactéria que funciona como propulsão a jato, empurra desse sentido. Então se chama uma cauda de cometa. Então aqui vocês têm, visto ao microscópio, uma célula invadida por listéria, e vocês vão ver exatamente, vocês dá para ver muito bem essas caudas de cometa com as quais eles se deslocam. Não só isso, mas passam de uma célula a outra através de canais da própria célula e conseguem enganar o sistema imunológico. Bem, então o mecanismo básico é esse motor de polimerização, e isso é verificado naturalmente, novamente, há várias outras proteínas que contribuem para isso. O mecanismo é mais complicado do que isso, mas a ideia básica já está aqui. Então, uma simulação teórica, usando todas essas proteínas auxiliares, foi feita recentemente. É uma simulação computacional heróica, que usou uma rede de computadores. Foi estimado que um computador bastante sofisticado, sozinho, levaria mais ou menos 30 anos de funcionamento para produzir essa simulação. Mas vocês verão o resultado através dos filamentos de actina, produção da cauda de cometa, e aqui vocês estão vendo isso ocorrer na escala molecular através das colisões. Esse mecanismo se aplica a muitos outros tipos de motilidade de células, em particular bactérias. É um mecanismo muito importante. Então esse é o motor de polimerização. Bem, só quero mencionar de passagem que muito do que se aprendeu sobre esses mecanismos ao nível molecular resulta de um instrumento fantástico inventado por físicos, chamado pinça óptica, que é uma combinação de um microscópio com um laser e que permite exercer forças calibradas sobre células, deslocá-las, capturá-las como uma armadilha, sem produzir dano biológico. Então, tipicamente se usam microesferas transparentes para prender nas moléculas ou organelas e usar e capturar por feixe de laser, e vamos ver alguns exemplos do que se faz com isso mais adiante. Bom, vamos ao segundo exemplo de uma catraca térmica, uma proteína motora, que é tipicamente de proteínas que se deslocam ao longo de uma reta, se quiserem, né? São motores lineares. Então, aqui está um deles, chamado de cinesina, e ele se desloca sobre um outro tipo de filamento que se encontra no citoesqueleto, que se chama um microtubo. Esse microtubo também é formado de unidades, que aqui são dímeros, e o que essa molécula proteína motora faz, vocês já vão ver que é andar ao longo desse microtúbulo, se ligando em sítios específicos, periódicos, alimentada por aquele combustível biológico que é a hidrólise do ATP, e vocês veem isso acontecendo nessa simulação. Então, vocês estão vendo aqui o ATP e ATP alimentando. Notem aqui os sítios de ligação estão em verde, e reparem que para produzir um passo existe uma espécie de flutuação até que se encontre o local correto. Essa flutuação é exatamente o efeito do movimento browniano. Uma vez que encontra, o sítio está amarrado, e esse é o efeito catraca. Então, aqui em cima existe um suporte, e esse suporte permite transportar moléculas ou organelas ao longo de uma célula, no interior da célula, de um lado para outro. E aqui embaixo vocês veem um outro exemplo, que é uma molécula chamada miosina 5, que essa se desloca sobre filamentos de actina por um mecanismo análogo, mas vocês vão ver aqui
até mais corretamente, mais claramente, essa flutuação, notem a flutuação browniana, até que seja encontrado o sítio de ligação seguinte, e aí vai funcionar a força de ligação química, ok? Isso tudo alimentado pela hidrólise do ATP. Bom, isso pode ser estudado nessa ótica. Eu vou interromper um instante essa apresentação dessa forma para mostrar imagens belíssimas em que vocês vão ver isso acontecendo. Essas imagens espetaculares são produzidas usando imagens de raio-x para produzir esse filme. Vocês estão vendo aqui uma molécula de miosina 5 andando sobre filamento de actina. Ok? Bem, então realmente é uma das imagens mais bonitas biológicas que eu conheço. Então vamos voltar aqui à continuação. Eu falei que o ATP é esse combustível da vida. E aqui está uma simulação, uma espécie de esquema de como funciona a hidrólise do ATP, que ela usa energia para produzir o ATP a partir do ADP e fosfato inorgânico, e quando hidrolisa, converte nessas moléculas e produz energia. Isso de fato é reversível e é o combustível de todos os seres vivos. Então, isso é produzido por um motor que eu chamo aqui o motor da vida, já vou falar sobre ele, mas só para dar uma ideia, nós todos hidrolisamos ATP por dia, equivalente a 100% do nosso peso. Ok? Então, é absolutamente essencial para todos os seres vivos para funcionar a vida. Bom, esse motor da vida é curioso porque Feynman, em 59, chamou a atenção, de fato, nas origens da nanotecnologia. Ele tem uma frase célebre, há muito lugar lá embaixo, e ofereceu um prêmio de $1000 para quem construísse um motorzinho elétrico que funcionasse com tamanho de meio milímetro. De fato, ele teve que pagar esse prêmio e em algo como 3 meses apenas já tinha sido produzido. Mas ele não sabia, acho que nunca chegou a saber, que a evolução fez isso num motor de 10 nanômetros de tamanho. Esse é o motor que se chama FOF1 ATPase. ATPase significa que é uma enzima associada com a produção de ATP. Então, vocês veem primeiro uma simulação muito rápida da rotação desse motor, é um motor rotatório, e, novamente, para evidenciar isso e perceber na nossa escala, um experimento lindíssimo foi feito por um grupo japonês que prendeu um filamento de actina, que vocês veem aquele filamento preso nesse eixo aqui do motor, e, usando o ATP, fez girar em torno, como se fosse uma hélice. Okay? Essa é a simulação. E aqui vocês veem o experimento, porque esse ATP era fluorescente, então aqui está o motorzinho girando, fazendo girar o filamento aqui. E notem que ela é típico, gira em geral num único sentido, mas às vezes gira para trás também, mostrando claramente o efeito browniano. Esse motorzinho, ele existe em animais, dentro da célula, em organelas chamadas mitocôndrias, que são as usinas produtoras de energia das células de animais. E em plantas, nos cloroplastos, onde está associado com a clorofila e a produção de energia a partir de radiação solar. E ele funciona na base de uma diferença de concentração iônica através da membrana dessas organelas, por exemplo, de prótons
é o processo que nos animais se chama respiração celular e nas plantas é a fotossíntese, e produz o ATP. O FO transporta esses íons, o F1 catalisa a produção e já vamos ver isso funcionando. Quem elucidou esse mecanismo foram dois químicos, Paul Boyer e John Walker, que ganharam em conjunto por esse trabalho o Prêmio Nobel de Química de 1997. Aliás, junto com duas Lucia, físico bem conhecido. Eu não tenho tempo de explicar em muito detalhe como funciona o motor FO-F1, mas só para dar uma ideia, se dá para perceber que é uma coisa mais ou menos complicada, aqui está uma ideia do motor FO, que é a turbina que faz girar o motor F1. Esse aqui é o FO, esse aqui é o F1. E o FO fica preso numa membrana entre a parte externa, que chama periplasma, e o citoplasma interno, por exemplo, uma mitocôndria, e ele contém um estator e um rotor. E esse rotor tem uma série de setores, que varia, pode ser o número da ordem de uma dezena, que contém cargas fixas, que são cargas negativas. O estator contém também uma carga positiva fixa. E, por atração eletrostática, esses íons podem penetrar, essas cargas penetram nesse espaço, mas não conseguem atravessar da parte interna para a parte externa, por exemplo, da mitocôndria, porque existe uma barreira, que é uma barreira dielétrica. Quando a partícula vem como partícula carregada, ela é refletida e volta. Mas, se eu tenho um íon, por exemplo, um próton, que vem da solução por difusão, aí entra o movimento browniano, ele consegue penetrar, neutralizar a carga negativa. Quando neutraliza, essa barreira desaparece, então o setor neutralizado consegue girar e fazer passar do interior para o exterior, e uma vez passando, ele chega numa região de concentração iônica menor e libera o íon que foi usado para neutralizar. Quando libera, a barreira reaparece, ela não consegue voltar. Então aí está o efeito catraca. E, ao mesmo tempo, são as flutuações brownianas que fornecem essa passagem dos íons e também, vocês verão, o movimento desse rotor. Bom, aqui vem a parte F1, que vocês vão ver funcionar, que é onde se produz o processo, o catalisador está aí. Mas só para vocês verem a simulação do motor FO, aqui está ela, essas cargas vocês estão vendo aqui, e do interior, aqui na solução, de um lado para o outro, penetra através desse canal o íon que vai neutralizar a carga negativa. Uma vez que neutraliza, consegue passar, atravessa para o outro lado, essa ideia que eu mostrei a vocês. Mas vocês estão vendo que isso ocorre também com rotação nos dois sentidos, é a flutuação browniana atuando. Bom, como é que as moléculas de ATP, por exemplo, penetram nas cavidades que são a origem da catálise pelo motor F1? Vocês verão esse motor funcionando, é uma simulação muito bonita. Aqui está o FO, que é a turbina, aqui estão os íons penetrando, essa é a membrana que separa o interior do exterior. Notem que a concentração aqui é maior do que do lado de fora. Aqui passa pelo canal, emerge do outro lado, e isso é a turbina que vai girar o F1. E aí, o que acontece quando o F1 gira? Vocês já vão ver. Acontece que se formam cavidades onde vão se alojar moléculas de ADP e fosfato que, após se juntarem, vão produzir o ATP. Vocês vão ver isso funcionando de uma maneira mais clara, porque esse sistema todo vai girar, apresentar o corte transversal para vocês, e aí vocês veem isso funcionando. Aqui está isso acontecendo. Aqui são 6 setores. Isso aqui é a abertura que se abre pela rotação da turbina, esse eixo aqui. O ADP
penetra de um lado, o fosfato do outro, e olhem que a forma geométrica é exatamente correta para que eles se juntem e vão produzir o ATP. Isso é o efeito geométrico de catálise. Uma vez que isso acontece, vai ser liberada a molécula de ATP, fica uma cavidade vazia, e isso ocorre nessas 6 pétalas de flor, se vocês quiserem. Vocês vão ver que formam-se sempre 3 cavidades, numa existe o ATP, noutra existe o ADP mais o fosfato, e a terceira está vazia. Então isso vai se alternando à medida que esse sistema vai girando, e a maneira como o ATP penetra e se junta aqui também tem a ver com uma catraca browniana, porque tem a ver com o processo de difusão gradual e vai se juntar gradualmente, formando pontos de hidrogênio. Aqui eu não tenho muito tempo de explicar, mas novamente é uma catraca browniana aí também. Então o motor da vida funciona basicamente como uma catraca browniana e graças a esse mecanismo. Aqui está um outro exemplo de uma molécula importantíssima chamada RNA polimerase. Então já vimos como a célula produz combustível, vimos como ela produz movimento. Aqui a gente vê como é que o DNA é transcrito em RNA, que vai produzir as proteínas, que é outra função essencial, novamente graças a uma proteína motora básica, que é essa polimerase. Ela vai se enroscar em torno de um fragmento de DNA que vai sendo puxado, à medida que vai sendo transcrito, vai se formando uma fita de RNA. Isso aqui está sendo estudado por uma pinça óptica que prende de um lado o DNA, do outro lado está a RNA polimerase, a fita do DNA vai passando e o RNA vai saindo, e com isso se exerce um puxão nessa microesfera e pode se medir a força com que isso acontece e o passo de cada transcrição. Essa molécula tem uma espécie de mandíbulas que prendem de um lado o DNA que vai entrando, ele vai saindo e a fita do RNA produzida. Só que é uma catraca dupla. Há uma catraca que é para penetração irreversível do DNA de um lado, mas a fita do RNA que sai, ela pode avançar e retroceder. Então há uma catraca aqui que funciona para frente e para trás. Por que razão? Porque pode haver erro na transcrição. Então há uma revisão, como uma revisão de provas tipográficas, que corrige os erros. Um fragmento que sai errado, ele é cortado, eliminado e volta para trás para produzir o fragmento correto. Tudo isso aqui é uma catraca dupla nesse caso. Aqui está uma outra proteína motora fantasticamente bonita, chamada helicase de DNA, que faz parte de um outro processo essencial. Quando uma célula se duplica, ela vai se dividir e produzir 2 células filhas, é preciso que os cromossomos se dupliquem. Então o DNA tem que ser duplicado e separado em cromossomas que vão de um lado e do outro para células filhas. Para isso é preciso desenroscar a dupla hélice. E quem faz isso é essa helicase de DNA, que vocês veem aqui presa, aqui é a dupla hélice, ela vai separando cada metade da dupla hélice de um lado e do outro, e aí pela complementaridade entre as bases que formam o DNA, formam-se novos segmentos, duplicam o DNA de um lado e do outro. Esse é o mecanismo. Então vocês vão ver isso acontecendo nessa simulação. Isso acontece com uma velocidade fantástica, cerca de 100 mil bases por segundo atravessam essa fita. Então, vocês vão ver aqui uma simulação desse mecanismo. Aqui está a dupla hélice, aqui está essa molécula, notem a estrutura complicada dela, e aqui está começando a sair uma fita de um lado, a outra do outro lado, ok? E vocês vão ver esse processo de vários ângulos diferentes. Aqui vocês estão vendo isso de cima, e notem que não é uma só helicase, ela se atua em combinação, muitas delas se juntam em diferentes pedaços para ir produzindo esse efeito.
Aqui vocês veem isso de frente e aqui vocês veem isso de outro lado. E vocês veem esse processo, então, fundamental para a duplicação da célula ocorrendo. Ok? Bem, agora eu vou passar rapidamente do método de baixo para cima para olhar de cima para baixo e dar um exemplo logo desse método através desse resultado lindíssimo que é a existência de leis de escala. Leis de escala são conhecidas na mecânica estatística, têm sido muito estudadas. Aqui é uma lei de escala biológica que era conhecida há algum tempo sobre o metabolismo basal, que é medido por uma taxa de metabolismo e está ligado com a massa do organismo. E a lei é que o metabolismo é proporcional à potência 3/4 da massa. Isso está verificado aqui nessa escala dupla logarítmica em 27 ordens de grandeza, desde escala molecular e celular até os organismos maiores que há. Aqui está mamíferos, elefante, uma baleia, tudo isso obedece a essa lei de escala. Qual é a origem dessa lei? Bruce West e colaboradores demonstraram que ela decorre de 3 hipóteses básicas. A primeira tem a ver com as redes, aí estamos falando de estrutura de rede, portanto, como eu falei, de cima para baixo. Redes metabólicas, exemplos delas são a rede vascular da circulação do sangue e a rede respiratória que vai aos nossos brônquios, aos pulmões. Essa estrutura de rede é o que se chama uma estrutura hierárquica, eu vou dar um exemplo depois disso. Ela é fractal, o que ajuda a maximizar o preenchimento de espaço da forma mais econômica e ramificada. Ela termina em unidades, por exemplo, os capilares da circulação sanguínea, que têm uma estrutura invariante em tamanho básico. E a terceira hipótese é que o desempenho desse sistema é maximizado pela evolução. Então, a evolução é crucial da história. Dessas 3 hipóteses decorre essa lei de potência 3/4. E uma outra consequência dessa lei é que o número de batimentos cardíacos de um organismo durante a sua vida é, dentro de algumas ordens de grandeza, essencialmente invariante. Então, organismos muito grandes têm uma pulsação muito lenta. Organismos pequenos, o batimento é muito mais rápido. Por exemplo, um neném tem um coração que bate muito mais rapidamente do que um adulto. O número de batimentos numa vida média típica é da ordem de 1,5 bilhão de batimentos. Todos podem calcular, conhecendo a taxa cardíaca, mais ou menos quantos faltam. Bem, aqui está um outro exemplo de biologia modular ou de sistema, que é a rede de quimiotaxismo exemplificada num organismo muito conhecido, que é uma bactéria, que é a bactéria chamada Escherichia coli, que é uma das mais comuns e ordinárias quando ela existe no nosso intestino. Às vezes ela sai e migra para outras partes do organismo, e aí eu sou um exemplo dos malefícios do que acontece. Por isso é que eu estou falando sentado para vocês. Bom, não recomendo a ninguém que tenha Escherichia coli fora do intestino. Mas essa bactéria, ela nada através de um conjunto de flagelos. Esses flagelos têm um batimento que produz ondas, e quem produz as ondas dos flagelos é um motor que está preso aqui na membrana da bactéria. Isso aqui é, de novo, uma imagem produzida por raio-x das partes desse motor, que é um motor que tem estator, rotor, um acoplamento com o flagelo e funciona como um motor reversível. Ele pode girar no sentido horário ou anti-horário. Ele é alimentado novamente por um fluxo de íons.
E aqui está ele acoplado por flagelo. O que acontece é o seguinte: quando a rotação é num particular sentido, eu já esqueci horário e anti-horário, esses flagelos se enfeixam e formam uma espécie de propulsor, como se fosse uma hélice que faz a bactéria nadar numa direção. Quando gira no sentido oposto, esse feixe se desagrega e a bactéria leva um tombo. Esse tombo faz com que ela mude de direção. Então, a evolução da bactéria está ilustrada aqui. Ela faz um movimento como esse, parece quase um movimento browniano, em que ela vai por trechos nadando e outros que ela mudou de direção por tombo. Bem, se a bactéria encontra uma substância química da qual ela gosta, da qual ela se alimenta, digamos, glicose em solução, que tem um gradiente de concentração, uma certa região ela é mais concentrada que outras, ela faz o que a gente faz diante de uma loja de doces, né, ou sorvete, ou o que seja, e vai procurar o que ela gosta de se alimentar. Isso acontece devido a um sistema modular em que várias proteínas se associam, o sinal que vem o atrator químico, vai fazer com que outras proteínas, em particular essa combinação aqui, que se chama CHEY associado ao fosfato, gire ou no sentido horário ou anti-horário. E, aumentando a velocidade num sentido ou no outro, vai fazer com que ela descreva uma trajetória que favorece nadar na direção do atrator. Então, isso acontece por esse nódulo. E aqui está um outro exemplo de uma rede de circuito importantíssimo, que é a rede de regulação dos genes. À medida que a célula está passando pelo seu ciclo de vida, os diferentes genes que ela contém vão ser expressos em função da sua evolução, maturação, evolução toda, e também de resposta a sinais externos que podem necessitar de que ela produza mais ou menos uma determinada proteína. Então é preciso que haja regulação dos genes. E isso é feito através de proteínas. Há um tipo de proteína que vai se fixar no DNA num determinado cromossoma para dar início à produção de uma proteína. E há um outro gene, uma outra proteína, que vai se fixar para terminar a produção daquela proteína. Então, iniciação e término são regulados por essa rede em função dos sinais, tanto externos como internos. E sabe-se, então, que isso envolve vários tipos de circuitos. Um dos mais simples é esse circuito de retroalimentação e autorregulação, em que a regulação é tal que a proteína que é produzida, ela própria, por retroalimentação, pode parar a sua produção quando atinge um nível excessivo. E há várias outras cadeias aqui de alimentação para frente, conjuntos de muitas componentes. Esses são exemplos de o que eu chamei motivos dentro de uma rede. Então, essas redes biológicas têm características extremamente interessantes, que tem muito a ver com a estrutura de uma rede que nós todos conhecemos, que é a rede internet. A rede internet tem sido muito estudada para ver quais são as estruturas de módulos e de circuitos que são mais favoráveis ao seu funcionamento. Então, uma rede biológica é tipicamente o que se chama uma rede de mundo pequeno, que significa o seguinte: é aquela ideia famosa dos 6 graus de separação. Duas pessoas em quaisquer partes do mundo, a ideia é que elas estão sempre ligadas através de 6 graus de separação. A conhece B no outro país, que conhece C, que conhece D, e no fim, depois de apenas esse número de etapas, nós chegamos do outro lado. Bom, a rede biológica tem essa característica que é muito importante, que permite que haja muita comunicação entre diferentes nós da rede. Isso minimiza tempos de transição e de reação. Além disso, é uma rede robusta. Isso é fundamental. Os parâmetros dessa rede, concentrações, conexões, etc.,
não precisam de um ajuste fino. Se isso fosse necessário, seria muito difícil essa regulação. Então, há várias características dessa rede. São redes modulares, livres de escala. O que é uma rede livre de escala? Bem, aqui estão vários exemplos de redes. Redes regulares, em que a gente liga vizinhos próximos, elas tendem a criar o que se chama cliques, regiões pequenas que se alimentam umas às outras e ficam concentradas aqui. Se as ligações são caóticas, aí eu tenho muito mais ligações, mas é muito mais fácil achar caminhos ligando nós diferentes. As redes livres de escala têm uma espécie de combinação das duas características e, tipicamente, elas têm nós centrais que alimentam muitos outros. Então, uma rede, por exemplo, de uma companhia de aviação tem esses nós centrais. A Delta Airlines tem um nó central, onde é mesmo, acho que é em Atlanta. Então, vários dos voos são levados para Atlanta para daí ir para outras. Então, isso dá uma ideia. Bom, essas características da rede são otimizadas justamente pela evolução. Por exemplo, aquela rede da quimiotaxismo bacteriano tem o que se chama controle de retroalimentação integral, e isso leva ao que se chama adaptação exata. Ela volta à sua situação inicial, qualquer que seja a concentração dos tais atratores, por exemplo, e isso permite que ela funcione mesmo quando essa concentração varia muito. Essa modularidade minimiza os efeitos de falha de um único módulo. Se eu quero projetar um avião a jato, que tem uma quantidade gigantesca de peças, eu não quero que qualquer falha numa peça faça com que o avião caia. Então ela tem que ter essa propriedade de modularidade. Bem, então exatamente devido à otimização pela evolução ao longo de bilhões de anos, é que isso foi atingido pela evolução por um processo de tentativa e erro. Então essa ideia do que se chama hoje em dia a abordagem modular da biologia. Um artigo muito bonito de Cadanó, na Physics Today de setembro de 2005, dá vários exemplos disso, eu não vou entrar nos detalhes, em que se verificou que a rede da morfogênese da drosófila, que é a mosquinha da fruta, a morfogênese significa como que a partir do nascimento da drosófila ela vai produzindo as diferentes partes do seu organismo. E é um sistema muito simples e esse sistema de morfogênese pode ser modelado por um conjunto, seja de equações diferenciais, seja de um modelo booleano discreto, e o que se verificou é que é bastante insensível à escolha dos parâmetros, é extremamente robusto. O que é fundamental nessa rede é o que se chama a topologia da rede, que é a conectividade e a natureza das conexões que ligam os nós da rede, se são do tipo ativador ou inibidor. Então a conjectura de Cadanó é a seguinte: os organismos vivos podem ser descritos através do módulo. Como isolar módulos só inclui uma parte da rede total, não podemos esperar que leve a uma descrição quantitativa completa. Mas o que interessa são essas conexões, a topologia. Então é possível nós capturarmos algo do que é essencial realmente na rede. E o organismo, o conjunto dele é muito mais complexo, mas talvez possa ser descrito como um conjunto de muitos módulos associados uns aos outros. Então, a dinâmica da biologia, nós talvez estamos começando a perceber o que acontece naquele nível mais baixo daquela hierarquia que eu mostrei no início. Bem, aqui está um exemplo muito bonito, o mais recente desses módulos, no caso das leveduras, e que é resultado do projeto Proteoma, isso é de março deste ano, um artigo da Nature. No caso da levedura, usando chips biológicos extremamente elaborados, foi possível conectar muitas proteínas diferentes umas com as outras para saber quais são as associações modulares entre elas. Então, com isso,
deu para perceber, por exemplo, que há conexões muito fortes entre produção de energia e metabolismo, como é óbvio, transporte e transcrição, transcrição e o ciclo celular, transcrição e síntese de proteínas, e outras conexões são menos intensas, com a parte de defesa, transporte, etc. Isso tudo através desse projeto proteoma. Então, em conclusão, entender como funciona a vida envolve uma combinação de caos e de ordem. Uma maneira de definir o caos é aquele aforismo francês que diz: quanto mais as coisas mudam, mais ficam na mesma, que é uma reflexão possível sobre a política no Brasil. A ordem é exemplificada pelo relógio, o mecanismo de relojoaria que permanece por toda a eternidade funcionando regularmente. No caso da vida, nem uma coisa nem a outra. A ideia é que quanto mais muda, mais fica diferente. E é por isso que a vida é interessante, porque ela é cada vez diferente, a gente nunca sabe predizer o que vai acontecer nessa evolução. Os organismos vivos usam dois tipos diferentes de ordem ou informação na sua evolução dinâmica. E essa evolução permanece na fronteira entre ordem e caos, que é a região mais favorável, porque permite combinar a robustez da ordem com a mutação rápida, que é a adaptação, quando necessário, através de um caminho via caos. A seleção natural requer duas coisas fundamentais. Quando as condições são ótimas, que a reprodução seja rápida. Quando as condições são desfavoráveis, que o organismo sobreviva a essas condições extremas, que são raras, felizmente. Então, nós vimos que há dois tipos de ordem fundamental. Uma que é descoberta por Watson e Crick, está armazenada no genoma. E a outra está armazenada exatamente nas moléculas das quais o organismo se alimenta, e a fonte de toda essa ordem é o Sol. O caos, que produz flutuações, vimos que tem um papel essencial no funcionamento das proteínas, o movimento browniano, quando se combina com a seleção natural, por um lado nas mutações do genoma, e por outro lado exatamente o que nós vimos ao longo dessa palestra, que é a seleção pelas proteínas das flutuações brownianas favoráveis através do mecanismo do demônio de Maxwell. Boltzmann, uma das ambições dele era se tornar o Darwin da matéria. Bem, o mecanismo da catraca browniana que faz funcionar as proteínas também pode ser pensado no sentido de Darwin. É a seleção natural das flutuações favoráveis. Então Darwin comanda inclusive esse aspecto da vida e é crucial para isso aqui. Então, aqui está uma espécie de galeria dos heróis disso tudo, e acima de todos aqui está a figura de Darwin, com a seleção natural. Essa é uma caricatura de Maxwell disfarçado de demônio. Aqui está quem desenhou a teoria do movimento browniano, o programa e a estrutura da dupla hélice. Aqui está Crick e Watson, e quem não só popularizou a ideia da catraca, mas é o fundador da nanociência, e a biologia é nanociência e nanotecnologia elevada a uma potência muito alta, é Richard Feynman. Então, aqui nós temos 1, 2, 3, 4 físicos, entre os 6, e temos esse quinto que resolveu fazer biologia, influenciado pelo livro de Schrödinger, que também era física. Então, a física tem realmente um papel não desprezível na biologia e continuará tendo. Eu acho que para os jovens que aqui estão, essa é uma perspectiva de coisas extremamente bonitas e interessantes a serem feitas
na física da vida durante o século XXI. Muito obrigado.